Olá, meu nome é Rosiana Cristine, eu sou professora de artes do CIEP Oswald de Andrade, da 6ª CRE, no Rio de Janeiro. Hoje a nossa aula é sobre uma técnica chamada monotipia. A monotipia, ela é uma técnica artística onde a gente produz uma pintura, sendo que essa pintura ela só consegue ser feita uma única vez. Nós não temos como repetir a mesma pintura usando a técnica da monotipia. Por isso esse nome, monotipia, apenas um tipo, né? A monotipia ela é justamente o contrário de carimbo, no meu ver, porque o carimbo a gente tem uma figura que a gente molha numa tinta e a gente vai carimbando e aquela figura se repete igual o tempo todo. Já na monotipia, não tem como uma figura ou um desenho, um trabalho qualquer, ser feito repetidamente. Toda vez que a gente realiza um trabalho, ele vai ser único. E a gente, assim, se a gente for reportar isso para o que a gente está vivendo hoje em dia, é bem interessante, porque esse momento que nós estamos vivendo também é um momento único, né? Na verdade, todos os nossos dias em que a gente vive são sempre dias únicos, eles nunca se repetem. E a monotipia, ela é uma técnica muito bacana, é uma das minhas técnicas favoritas, exatamente por isso, porque cada vez que a gente realiza o trabalho sai de uma maneira diferente da outra, né? Vale a gente pensar que no dia a dia também, cada dia é diferente do outro, né? Nós nunca temos um dia igual ao outro, os nossos momentos são sempre diferentes uns dos outros. Então é uma técnica bem bacana, eu gosto muito de fazer e gosto muito de ensinar ela também. Para realizar essa técnica hoje, nós temos vários tipos de realizar monotipia, mas eu vou passar aqui uma maneira que eu acho simples, que eu acho assim, mais tranquila de ser feita por qualquer um. Nós temos aqui um papelão, esse papelão nada mais vai ser usado de base para o nosso trabalho, tá? Nós vamos também precisar de um plástico, esse aqui no caso é transparente. Transparente é bem melhor, mas no caso se não tiver em casa também um plástico transparente, pode usar uma sacola plástica mesmo dessas de mercado. Nós vamos usar papel, tinta, que pode ser a guache, pode ser também tinta PVA, pode ser tinta acrílica, a tinta que tiver em casa, tá? Pode ser essas pequenininhas, que são essas tintas guaches que vêm nos kits, no kit escolar. Essa aqui também tá ok, tá? Nós vamos precisar de um pincel, mas na verdade o pincel, assim, ele é útil, ele ajuda, mas se não tiver, dá pra gente usar o próprio dedo também, não tem tanto problema assim. Um palitinho, pode ser de churrasco, pode ser palito de picolé. E com umas ferramentas assim mais diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui um garfinho que eu posso usar o cabinho desse garfo, eu posso usar até a própria parte de cada garfinho, tá? Ou lápis, o material que eu achar mais bacana na hora de fazer o desenho. A proposta do nosso desenho é que a gente faça um desenho abstrato, tá? Nós não vamos criar nenhuma figura, não vai ser nada assim figurativo. Vamos criar uma obra abstrata com a técnica da monotipia. Quando eu falo em abstrato é porque é um desenho que ele abstraiu a forma, né? Ele não é um desenho que a gente reconheça assim tão fácil quando vê, ok? Então, qual é o primeiro passo da gente? Eu encapei esse papelão, tá vendo do lado de cá, com o plástico, para poder usar a tinta em cima do plástico sem estragar o papelão e também sem sujar a mesa. Então aqui, eu vou fazer aqui novamente do outro lado do papelão para mostrar para vocês. Eu peguei o papel, a folha de papel, coloquei aqui e marquei e risquei em volta para marcar o tamanho do papel que eu vou usar. Aí eu venho agora com o plástico em cima dessa marca que eu coloquei e vou prender esse plástico no durex, tá? Eu tenho aqui uma fita durex que eu prendo aqui esse plástico todinho. Na verdade, eu esqueci de avisar que a gente vai precisar também do durex, né? Lógico, e de uma tesoura aqui para cortar.
Então, eu venho aqui, prendo esse plástico com durex, bem presinho, para isolar bastante o meu papelão e para não ter problema da tinta ficar surrada, tá? Eu prendo aqui dos 4 lados do plástico. É uma coisa simples de fazer, nada assim tão difícil, né? Eu vou prender aqui o plástico dos 4 lados. Ok? Feito isso, ó, tá presinho, tá forrado aqui o papelão. Mesma coisa já tá do outro lado, tá vendo? Então, aqui eu posso usar qualquer um dos lados. Vou usar esse lado aqui, que é o lado que eu fiz agora, para vocês verem melhor. Aqui, em cima desse plástico, eu vou colocar a tinta. Vou jogar direto a tinta aqui. Vou usar a preta, que a preta é mais fácil de visualizar. Eu vou colocar, ó, 2 gotinhas. Dá pra ver? Ó, 2 gotinhas de tinta. E eu venho com o pincel e vou passar, cobrindo toda essa parte aqui dentro dessa marcação que eu fiz. Toda ela, ó. Eu estico essa tinta nessa parte toda aqui que eu marquei. Tá? Tudinho. Estiquei a tinta. Não precisa ser muita tinta, tá? Tinta, assim, o suficiente para cobrir, assim, ó, mas nem precisa ser tanta. Passei a tinta aqui, eu venho com o meu palitinho, no caso, e vou criar desenhos que eu quiser. Eu aqui, meio que inspirada naquela outra aula do Gustavo Klimt, ó, eu posso fazer desenhos de espirais. Assim, ó, aleatórios, tá vendo? Nada é muito certinho, não. Eu venho aqui, fiz os espirais, do jeito que eu achar que devo. Não tem regra, tá? O desenho é livre. E aí, eu criei aqui, ó, vários desenhos em cima dessa tinta. Agora que o desenho tá pronto, eu venho com o papel e vou colocar o papel aqui em cima dessa tinta que eu coloquei. Aqui, ó, bem em cima assim, ó. E aí, eu seguro e vou apertando com a minha mão por cima, fazendo uma leve pressão, para que esse desenho que eu fiz em cima da tinta seja transferido para o papel. Então, aqui, ó, fiz, passei. E aqui está o resultado, tá vendo? Viu que interessante? O que acontece? Se eu vier agora de novo com um papel aqui outra vez e passar, o meu desenho até continua o mesmo, mas a quantidade de tinta já não é mais a mesma. Então, o desenho já vai ficar, ó, clarinho, clarinho. É outro desenho. Então, é por isso que a gente diz que é uma técnica que não dá para repetir, porque você nunca vai conseguir um desenho exatamente igual ao outro. Eu tenho aqui, ó, um outro que eu fiz com os mesmos espirais desse. E olha, por mais que tenha sido feita da mesma maneira, não é igual. O desenho nunca está igual ao outro, entendeu? E assim, o desenho que vocês vão fazer aqui pode ser o desenho que vocês preferirem, tá? A técnica vai ser sempre a mesma. A tinta colocada em cima do plástico, fez o desenho com o palito ou com outra coisa que vocês quiserem, coloca o papel e pronto, ok? Eu tenho aqui outros modelos para mostrar para vocês, olha. Esse aqui também. Tem esse aqui que foi azul, ó, de outra cor, né? Saindo do preto. Esse aqui também, olha. Viu? Esse aqui é um exemplo de quando a gente coloca tinta demais. Olha como é que fica, tá vendo? Dá para fazer, mas com menos tinta fica mais interessante. Tá ok? Então, essa foi a minha sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem bastante, vai tentando fazer vários desenhos, várias atividades diferentes e a gente se vê na próxima aula, ok? Beijo para vocês!